Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, unidade 2, chegando ao seu final. Vamos então ver, aqui quem fala é o professor Jean Nobre, né? Vamos então ver qual o conteúdo da nossa aula de hoje. Aí está, aula de número 31, objeto de conhecimento, potenciação de números inteiros. O detalhamento são problemas envolvendo a potenciação de números inteiros, ok? Então, nós já estudamos aí as 4 operações envolvendo os números inteiros. Agora a gente vai agregar a potenciação. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Além das 4 operações, nós também temos a potenciação envolvendo números inteiros, tá? Nós já conhecemos o conjunto dos números inteiros, já vimos como se faz adição e subtração, divisão, multiplicação, tá certo? Agora a gente vai acrescentar a potenciação, tá bom? Porque ao longo dos exercícios é muito comum aparecer essa técnica, que é a potenciação. A gente vai relembrar, na verdade, em detalhes, o que é a potenciação, tá? A gente vai ver que existe uma base, existe um expoente. Vamos saber como que a gente opera essa potenciação, tá? Porque quando a gente for resolver as expressões numéricas, sobretudo, nós vamos precisar desses conhecimentos, tá? E aí um detalhe importante também, existe a potenciação de números inteiros, tá? Ou seja, o expoente de uma potenciação pode ser um número positivo e negativo, tá? E aí cada um a gente resolve de uma maneira diferente. E isso que eu vou explicar para vocês durante a nossa aula, tá certo? Vamos para a nossa primeira cartela, então? Acompanha comigo. Vamos começar com a definição básica de potência, tá? Ou potenciação. Então vejam, potenciação de números inteiros. Vamos recordar alguns conceitos aqui. Veja. Eu tenho 7 vezes 7, beleza? 7 vezes 7 também pode ser escrito nessa forma, sabia? 7 elevado ao quadrado. Como é que a gente lê? 7 ao quadrado, tá? Então, tanto faz eu escrever 7 vezes 7 ou 7 ao quadrado, são expressões equivalentes. Eu posso ter, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é equivalente ao escrever isso aqui, ó, 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo. Perceberam? Eu tenho o produto desses 3 números aqui, tá? Esse produto pode ser substituído por essa expressão aqui, 3 elevado ao cubo. Qual é a diferença, professor? No resultado, nós não teremos diferença nenhuma, tá? A única diferença está na operação mesmo. Aqui nós temos um produto, né? Uma multiplicação, e aqui nós temos uma potenciação, tá? Olha esse outro exemplo aqui, 7 vezes 7 vezes 7 é equivalente a 7 elevado ao cubo, tá? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 7 elevado à quarta potência, ok? Ou 7 elevado a 4, também é uma outra maneira de ler, tá bom? Recordaram aí os conceitos de potência? Tá tranquilo, né? Então vamos agora ver as partes que compõem uma potência. Veja, o produto de fatores iguais é uma potência. O que ele quer dizer com fatores iguais? Fatores iguais, galera, é isso aqui, ó. Veja, o 7, ele é um fator, tá? O 7 ele é um fator. E observa que todos os fatores eles são iguais, tá? Então, se eles são iguais, eu posso repetir esse fator
e elevar ali a potência, que pode ser ao quadrado, pode ser o cubo. Isso vai depender da quantidade de vezes que esse fator estiver se repetindo. Você já percebeu que o 7 ele se repete 3 vezes. Então, o expoente que eu vou usar será o expoente 3. Aqui nesse outro exemplo, ele repetiu 4 vezes, o 7. Então, o expoente que eu vou usar é o 4 e assim por diante. Tá bom? Isso porque, pessoal, existe uma regra na potenciação que diz o seguinte, que quando as bases forem iguais, olha só, vamos supor, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 elevado, sei lá, ao quadrado. Só um exemplo fora aqui do nosso script aí. Veja, as bases, elas são iguais, né? Ou seja, todos os fatores são iguais a 5. Então, nesse caso, o que eu posso fazer aqui? Eu vou repetir essa base, que é 5, e eu vou adicionar os expoentes, eu vou somar os expoentes. Professor, mas o 5, ele não tem, esse primeiro 5 aqui, ele não tem um expoente. Tem sim, o expoente dele é 1. A gente não escreve, mas 1 está aí. A mesma coisa nesse segundo 5 aqui, ele também tem o expoente 1, tá? E o terceiro, o expoente dele é o 2. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e eu vou somar esses 3 expoentes aí. Olha quanto é que vai dar isso. 5 elevado a 4. Tudo bem? 5 elevado a 4, tá? Por isso que nesse exemplo anterior, veja, em cima de cada 7 eu tenho o expoente 1. Então eu repeti o 7 e somei 1 mais 1 que deu 2. Nesse outro exemplo aqui embaixo, veja. 1, 2, 3, né? Então, cada 7 desse aqui também tem expoente 1. Então, eu vou repetir a base e vou somar 1 mais 1 mais 1, que deu 3. Perceberam? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar com potência de mesma base, tá? Essa regrinha ela vale para potência de mesma base. As bases, se são iguais, você pode somar. Muito bem. Voltando aqui para o conceito. A base é o fator que se repete. O expoente é o número de vezes que repetimos a base. Então, se o meu expoente aqui, 3 elevado a 4, por exemplo, o que significa 3 elevado a 4? Significa que eu vou multiplicar esse 3 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tudo bem? Ó, o meu expoente é 4, então eu vou multiplicar a base, que é o 3, 4 vezes. Então vamos aqui ao nosso cenário, para a gente verificar mais alguns detalhes, né, em relação à potenciação. Então veja aqui na nossa animação que nós temos o seguinte, ó. Eu tenho aqui 7 elevado ao quadrado, né? 7 é a minha base. 2 é o expoente, tá? Então, o que significa? Como nós já conversamos, esse 7 ele vai ser multiplicado 2 vezes. Isso porque o meu expoente é igual a 2. E se o expoente fosse igual a 3, aí a gente iria multiplicar essa base 3 vezes. Muito cuidado para você não multiplicar. Por exemplo, 7 vezes 2 ou 7 vezes 3, tá? Cuidado na hora que for fazer a operação. O expoente ele indica a quantidade de vezes que você tem que multiplicar a base. Então, se eu tenho o expoente 2, eu vou multiplicar a base 2 vezes, ou seja, 7 vezes 7, e não 7 vezes 2. Bacana? 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7, e não 7 vezes 3. Tranquilo? Olha a próxima animação agora aqui. Mesma coisa, ó. Agora o meu expoente ele é igual a 3, tá? Então, a minha base ela será multiplicada já 3 vezes. Perceberam? Que são os fatores. 7 vezes 7 vezes 7. Próxima animação. Temos agora 7 elevado a 4. Mesma ideia, tá? A base vai ser sempre 7, né? E o expoente ele vai indicar a quantidade de vezes que você vai multiplicar essa base. Então, independente de qual valor você tiver ali no expoente, essa base será multiplicado
tá? Essa quantidade que estiver sendo informada pelo expoente. Tranquilo demais, né, pessoal? Vou voltar para a nossa cartela agora. Potenciação de números inteiros. A base da potência pode ser um número inteiro. Você já sabe o que é um número inteiro. Um número inteiro são os números positivos e os números negativos, tá certo? Esse é o conjunto dos números inteiros. Para calcular a potência, fazemos as multiplicações. Então vamos aqui a alguns exemplos. Veja, eu tenho 8 elevado a 3. Com base no que nós já conversamos até agora, você já tem condições de dar essa resposta, né? Porque nós já vimos que o 8 aqui é a base, o 3 é o expoente, e esse expoente ele indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar essa base. Então, se eu tenho expoente 3, eu vou multiplicar a base 3 vezes. 1, 2, 3. Ou seja, 8 vezes 8, tá? Não esquece, entre os parênteses eu sempre tenho uma multiplicação, tá bom? Não existe o sinal ali de vezes, tá? Mas a multiplicação, ela está presente aqui. Só o parêntese, ele já é uma indicação disso, tá bom? Não é necessário ter o sinalzinho de vezes ali, não. Então vai ficar 8 vezes 8 vezes 8. Ou seja, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Olha esse outro exemplo aqui. 0 elevado a 4. 0 elevado a 4 é a mesma coisa que multiplicar esse 0 4 vezes. Só que você não vai ter esse trabalho, porque você já sabe que qualquer número multiplicado por 0 sempre vai dar 0, tá? Agora eu tenho menos 5 elevado ao quadrado. Veja, eu vou multiplicar esse menos 5 duas vezes. Isso porque o meu expoente é igual a 2. Então vai ficar menos 5 vezes menos 5. Lembram da operação de multiplicação de números inteiros? Que nós conversamos, né? Que quando eu multiplico um número, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar os sinais também. Então, se eu tenho 5 vezes 5, que é igual a 25, o que eu vou fazer com os sinais? Eu vou multiplicar, certo? Menos vezes menos é igual a mais. Para você que eventualmente perdeu essa aula, olha só, menos vezes menos, mais. Mais vezes mais é igual a mais também. Menos vezes mais é igual a menos. E mais vezes menos é igual a menos, tá? Para você que perdeu esse conteúdo, já aproveita para deixar anotado aí no caderno. É o que nós temos aqui. Menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos é igual a mais. Na última linha nós temos menos 2 elevado a 5. Veja, isso significa que eu tenho que multiplicar o menos 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Fazendo essas multiplicações, a gente chega em 32 negativo, tá? Menos 32 negativo. Pessoal, aqui vai entrar uma regrinha que eu quero deixar logo registrado aqui para vocês. É o seguinte, quando nós temos multiplicações sucessivas, que é esse caso aqui, ó, eu tenho menos 5, né, elevado ao quadrado, que vai ficar menos 5 vezes menos 5. Aqui embaixo eu tenho menos 2 elevado a 5, tá? Quando você for fazer o jogo de sinal, se a gente fosse fazer pelo método tradicional que a gente aprendeu, seria menos vezes menos que dá mais vezes menos que dá menos, né? Aí você ia fazendo todo o jogo de sinal até chegar aqui em menos 32. Existe uma outra forma da gente encurtar esse caminho. Você vai observar o seguinte, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo, ok? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. É o caso aqui.
eu tenho um expoente ímpar, né? Agora olha o caso aqui do menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 elevado ao quadrado, o expoente ele é positivo. Então quando isso acontecer, base negativa, expoente positivo não, perdão, expoente par. Base negativa, expoente par, o resultado ele vai ser positivo, tá bom? Só para evitar de você ficar fazendo esse jogo de sinais sucessivos, tá? Então não esquece, base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado sempre negativo. Fechou? Vamos para o próximo exemplo agora. Aqui nós já temos o menos 10, né? Multiplicado aqui 5 vezes. Então veja, menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, enfim, né? É o produto de 5 fatores. 5 fatores iguais a menos 10. Por isso, pode ser representado por menos 10 elevado a 5. Ou menos 10 elevado à quinta potência. Tá? Então, nesse caso aqui, professor, qual seria o resultado de menos 10 elevado a 5? Bom, eu já sei que esse resultado ele seria um resultado negativo, tudo bem? Por que negativo, professor? Porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, independente do resultado, eu já sei que vai ser um resultado negativo, tá bom? Por conta dessa regrinha que eu acabei de explicar para vocês. Olha esses outros exemplos aqui. Eu tenho menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Como que eu represento isso? Em forma de potência. Vamos repetir a base, que é menos 6. Quantas vezes o menos 6 ele está repetindo? 3, né? Então o resultado aqui vai ser menos 6 elevado à terceira potência. Ou menos 6 elevado a 3. É dessa maneira que a gente vai representar essa multiplicação, tá? Em forma de potência. Olha a letra B aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou repetir a base. Como o 2 está sendo multiplicado 8 vezes, então o meu expoente aqui será 8. 2 elevado a 8. Tudo bem? Letra C. 1, 2, 3, 4. Então, menos 1 elevado a 4. Ou menos 1 elevado à quarta potência. Certo? Esse resultado aqui, se eu perguntar para você, que resultado será esse? Será um resultado positivo ou um resultado negativo? O que você acha? Ah, professor, o resultado vai ser negativo, porque a base é negativa e o expoente é par. Então, o resultado ele vai ser positivo. Muito bem. Então, o resultado aqui, de menos 1 elevado a 4, será 1. Ok? Menos 1 elevado a 4 será igual a 1. Tá? E esse outro resultado aqui, veja, a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, nesse caso, eu já sei que esse resultado será negativo, ok? Então, aí eu tenho 6 elevado a 3, né? Isso aqui vai dar menos 216, ok? E esse último exemplo aqui, na letra D? Letra D. Veja, eu tenho 1001 vezes 1001. Nesse caso, 1001 é a minha base. Não tem problema. Então vai ficar 1001, que é a base, elevado ao quadrado. Professor, por que elevado ao quadrado? Porque 1001, o expoente dele é 1. Tá? Então veja, as bases são iguais. Quando as bases são iguais, o que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Então vai ficar 1 mais 1, que é justamente 1001 elevado a 2, ou 1001 elevado ao quadrado. Perceberam?
tá? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar com a potenciação. Vamos ver alguns exemplos práticos agora? Acompanha comigo aqui. Olha esse exemplo. Qual foi o resultado do jogo de futebol Brasil versus Itália na final da Copa do Mundo de 70? A final de 70 eu não lembro, eu lembro a final de 94. Mas vamos lá, descubra calculando as expressões. Beleza, o que a gente vai ter que fazer aqui? Em primeiro lugar, olhando para essas duas expressões aqui, A e B, a gente tem condições de dizer qual foi a seleção que venceu? Não, né? A gente não tem um número ainda, então a gente precisa obter esse número. Como é que a gente vai obter o valor dessa expressão aqui? Vamos ter que resolver essas potências aí. Vamos lá? Vamos colocar em prática o que a gente já aprendeu? Deixa eu escrever aqui para baixo, para liberar mais espaço. Menos 4 elevado a 3, dividido por menos 2 elevado à quinta potência, mais 2, dividido por menos 10 elevado ao quadrado, a zero, perdão. Muito bem. Então veja que eu tenho potência, eu tenho divisão, né? Tenho adição e subtração. Eu vou começar resolvendo as potências, tudo bem? Então vamos lá. Menos 4 elevado ao cubo. Então nós já sabemos que eu preciso multiplicar esse menos 4 3 vezes, ok? Eu já sei também que quando eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, o meu resultado ele será negativo. Então, esse resultado aqui, eu já sei que ele será negativo. Então, vamos lá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vamos ver quanto é que dá? Quatro vezes 6 vai dar 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 64, beleza? Então, menos 4 elevado à terceira potência é igual a menos 64. Ok? Vamos continuar. Dividido, agora eu tenho menos 2 elevado a 5. Menos 2 é negativo, 5 é ímpar, é um expoente ímpar, então o resultado eu já sei que vai dar negativo. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, né? 5 vezes. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é 32, né? Então o resultado aqui, menos 32. Menos 32. Seguindo, agora eu tenho mais, né? 2 dividido por menos 10 elevado ao quadrado. Nós já sabemos que qualquer número elevado ao quadrado, não, estou chamando zero de quadrado. Menos 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, o resultado sempre será 1. Tudo bem? Não importa sinal, não importa se é uma fração, se é um número decimal, não importa. Qualquer número elevado a zero, não tem nem o que pensar. O resultado será 1. Beleza? Muito bem. Agora eu tenho 64 dividido por 32, ou menos 64 dividido por menos 32. 64 dividido por 32, isso aqui vai dar 2, correto? Já que 2 vezes 32 é 64. O que nós vamos fazer agora? O jogo de sinal. Veja, menos vezes menos vai dar mais. Então, esse 2 ele será positivo. Tudo bem? Mais 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2. Resultado aqui é igual a 4. Perfeito? Resultado igual a 4, tranquilo. Muito bem, descobrimos quantos gols, ou quantos pontos, né, enfim, o Brasil marcou aqui nesse jogo. Está aqui, 4.
Vamos descobrir agora quanto que a Itália fez. Vou colocar aqui para baixo. 8 elevado ao quadrado dividido 3 ao quadrado menos, dentro do parêntese, 1 menos 2 elevado ao cubo, mais menos 3 elevado a 1. Ok? Só conferindo, 8 ao quadrado, 3 ao cubo. Tá, beleza, ok. Vamos ver quanto é que dá essa expressão aí. Então, 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Tá? 8 ao quadrado é igual a 64. Vou abrir aqui o colchete. Já posso até resolver essa potência aqui, tá? 3 ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3, 9. Agora eu tenho 1 menos 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Fecha o colchete. Mais, agora observa, esse menos 3 elevado a 1 é uma base negativa com um expoente ímpar. Então eu já sei que esse resultado vai dar negativo, ou seja, vai dar menos 1. Então, vou colocar menos 1 aqui só para a gente cumprir aí com o passo a passo. Mas, na verdade, você já poderia colocar menos 1 direto aqui, tá? Mas eu vou colocar assim no parêntese, para a gente fazer o jogo de sinal aqui no final. Então, vai ficar 64 dividido, vou repetir aqui o 9, menos 1 menos 8 é igual a menos 7. Tudo bem? Agora eu vou fazer o joguinho de sinal aqui. Mais vezes menos é igual a menos 1. Continuando, 64 dividido por 9, menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. Então aqui vai ficar mais 7. Eliminei um parêntese e ficou somente o colchete. Agora vamos eliminar esse colchete aí, tá? Vai ficar 64 dividido por 16. Menos 1. Ok? Eu tenho uma divisão e uma subtração. Você já sabe que a gente resolve primeiro a divisão, não é? Então, 64 dividido para 16 vai dar 4, né? 40, 24, isso. 4 menos 1. Ok? E aí, é só correr para o abraço, né? 4 menos 1 que vai resultar aqui em... 4 menos 1 que vai resultar em 3. Então essa foi a quantidade de pontos que a Itália fez. 3. Vamos colocar aqui em cima então. Vamos ver aqui se foi pontos ou se foi... Ele chama aqui de resultado, né? Tudo bem, vamos chamar de pontos aí. Então, 3. Ou seja, nessa partida aqui, o Brasil foi o campeão, já que ele fez uma quantidade maior ali de pontos. Tá certo? Tranquilo demais, né, pessoal? Vamos aqui para a próxima cartela. Nós temos aqui algumas expressões para a gente resolver. Bem parecida com o que nós já fizemos até o momento. Eu vou resolver algumas aqui em função do nosso tempo, tá? Mas o processo de resolução é igual ao que a gente acabou de fazer, tá? Só vai mudar realmente os valores. Olha essa letra A. Eu tenho menos 12 elevado ao quadrado menos 4 elevado a 3. Beleza? Veja, professor, esse resultado aqui ele vai dar negativo, né, professor? Não, vai dar positivo. Por quê? Porque o expoente é par, ok? Só vai ser negativo quando o expoente for ímpar. Então, menos 12 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 12 vezes menos 12. E 12 vezes 12, se eu não me engano, é 144, tá? Menos 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, né? Isso aí vai dar 64, nós fizemos agora há pouco, né?
4 elevado a 3. 64. Tá? E aí é só subtrair 64 menos 144. E vai dar, ou 144 na verdade, né? Menos 64, que vai dar um resultado positivo aqui. 80. Ok? Então é dessa maneira que a gente vai resolver as expressões numéricas, tá? Olha essa letra B. Na letra B, eu tenho aqui menos 2 elevado à quinta potência. Então eu já sei que esse resultado vai ser um resultado negativo, tá? Menos 2 à quinta potência dá menos 32, ok? Menos 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar um resultado positivo, já que o expoente é par. Então vai ser menos 5 vezes menos 5, que vai dar 25 positivo, tá certo? E as outras questões aqui, de igual forma, tá? Sempre observando o joguinho de sinal, tá? Para você não dar um resultado diferente aí do gabarito, tá certo? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar as expressões envolvendo números inteiros, tá? Toda vez que a gente tiver ali a figura da potenciação. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa daí foi a nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!